Notícias do dia, fechou? Vamos começar. Isso aqui eu vou abordar rapidamente porque é um pouco de tabu falar dentro do YouTube, mas desde que a Lei Felca entrou em vigor ontem, vários canais de YouTubers, principalmente gamers que fizeram L, foram denunciados em massa. Eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, estou apenas dizendo o que aconteceu. Então dá uma olhada. A Lanzoca tomou restrição de idade no vídeo do Resident Evil e estão fazendo isso com a Cazé TV também, porque tem apostas sendo divulgadas no meio das partidas de futebol. Enfim, parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, meus amigos. Só queria informar os senhores desse fato. Vários youtubers, principalmente os que declararam voto no Lula, fizeram L, deram uma brincadinha aqui, tomando um hate gigantesco da própria base e também se ferrando, porque agora, né, teoricamente, esses jogos só servem para maiores de idade e grande parte do público deles é menor de idade. Nossa, cara, que merda. Na moral, eles estão se ferrando legal. E assim, tomar restrição de idade no canal é um negócio que destrói 99% da sua monetização e aí o YouTube também começa a ficar desconfiado dos seus outros vídeos e começa a entregar menos também. Desastre completo. Próximo drop. Uma operação salva Alexandre de Moraes estaria em curso em Brasília. Ministro Dias Toffoli seria o sacrificado em troca da salvação de Moraes. Isso aqui é completamente verdade, tá? É o que já se fala nos bastidores, estão querendo... É que assim, eles não querem sacrificar o Toffoli, só que eles têm que sacrificar o Toffoli porque a sociedade está clamando por uma cabeça. Clamando por uma cabeça grande. E não só a sociedade, como todo o lobby que está fazendo com que esse escândalo do Banco Master seja investigado, como por exemplo os bancos. Só que aí o Alexandre de Moraes também tem um envolvimento direto, só que ele tem bem mais poder dentro do judiciário e com a classe política também. Então assim, como precisam entregar uma cabeça, e a cabeça do Moraes vale muito mais, estão querendo lenhar o Toffoli. Esse é o resumo. E aí, será que vai dar certo? Bom, urgente, André Mendonça foi procurado por advogados de Vorcaro para propor que o banqueiro entregasse um dos ministros do STF na delação e preservasse o outro, mas Mendonça negou a proposta, diz Metrópolis. Então isso aqui é algo novo no Brasil. Como eu já falei numa das lives anteriores, os escritórios de advocacia que negociam delação, eles sempre evitavam ao máximo envolver ministros do Supremo porque os seus próprios escritórios poderiam ser retaliados depois. Só que agora, como tem uma grande força política tentando lenhar o Toffoli para se salvar, começa a se tornar interessante para um escritório de delação fazer uma delação que envolva um ministro do STF, desde que esse ministro seja o Toffoli. Então, segundo essa informação aqui, eu não tenho uma apuração específica sobre isso, mas aparentemente eles estão tentando entregar o Toffoli na delação e salvar o Xandão. Brutal, meus amigos. Será que vai acontecer? Segundo essa informação aqui, o André Mendonça já negou, né, rapaziada? Só que a gente tem que pensar, se um ministro do STF cai, aquela aura de inderrubáveis que os ministros do STF tinham já foi perdida. Então abre-se a porteira, abre o precedente para que o ministro caia. E como que ele vai cair? Pelas vias criminais, pelas vias jurídicas? Ele vai renunciar? O Senado vai agir? Vão pressionar o Alcolumbre? Como que isso vai acontecer? Eu não faço a menor ideia. Será que a Polícia Federal vai peitar? Meus amigos, está divertido monitorar a situação nesse ano de 2026, tá? Vamos lá. Isso aqui, rapaziada, que o Renato postou. Meus amigos, quando a gente pensa que os deputados bolsonaristas não podem fazer uma oposição mais retardada, eles desbloqueiam um novo ato. Eles desbloqueiam uma nova fase. E assim, eu concordo com os argumentos, mas eles conseguem parecer retardados mesmo estando com a razão. Dá uma olhada o que essa deputada fez na Assembleia dos Deputados de São Paulo. Ela se pintou de preto. Eu só entrei em contato com essa notícia aqui porque o Renato postou um corte. Ele deve estar rachando o bico enquanto assiste isso. E detalhe para o nome da deputada: Fabiana Bolsonaro. Será que é uma oportunista barata? Deixo para vocês a resposta. Eu fiquei tão curioso que eu tô quase entrando lá na Assembleia para ver esse momento. Será que eu faço isso? Será que eu dou palco pra maluco? Pelo menos o palco é pra mostrar que o maluco tá sendo maluco. Parece um personagem de anime. Bom, não vou entrar lá na Lesp. Já tá bom, já foi engraçado. Chega. Isso aqui. Antônio de Rueda, presidente do União Brasil, disse para interlocutores que ganharia bilhões para intermediar venda do Master de Vorcaro para o BRB, que é o Banco de Brasília. Nossa capa é a nossa colunista Andresa Matais, que traz novidades aí. Andresa Matais, André Chalders. E vamos lá, em 2026, Malu Gaspar só soltam bomba. Andresa Matais, drop the bomb. E meus amigos, isso aqui é papo de fim da república. A delação do Vorcaro tá vendo se entrega o Moraes e o Toffoli ou só o Toffoli. Tá vazando na imprensa que um presidente de partido ganharia bilhões para intermediar uma venda. E, além disso, tem mais de 80 deputados com processo de desvio de emenda no Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, 3 do PL
foram pegos ontem. E já temos uma deputada do MDB de tornozeleira, a primeira de 2026, Gorete alguma coisa, por causa do escândalo do INSS. Tempos de Lava Jato voltaram. Voltaram. Vai ter Rap Nation, vai ter helicóptero levando político preso, vai ter manifestação na porta do presídio. Meus amigos, talvez até filho de presidente preso. Não falei qual. Brutal, cara. Isso aqui envolve centrão, envolve direita bolsonarista, envolve esquerda, envolve geral. Isso aqui envolve geral. A nossa república, caso isso avance, passará por uma limpa gigantesca. Isso aqui, sabe, já tem todos os precedentes para ser abafado. E não está conseguindo ser abafado. Cada semana mais uma bomba é soltada na mídia. Os jornais não param. E aí, vai o STF, vai os políticos e vai o próprio Daniel Vorcaro perseguir jornalista. O que eles vão conseguir fazendo isso? Inflamar mais ainda a imprensa. Pegue sua pipoca, meu amigo. Este ano será sensacional. Sensacional. Para quem não viveu a Operação Lava Jato, fim do governo Dilma, todo mundo sendo preso, Rap Nation pra todo lado, você terá uma chance. Você terá uma chance. Este é o escândalo de corrupção de uma geração. Operação Compliance Zero é a operação da polícia de uma geração. Isso aqui marcará. Isso aqui marcará a história do nosso país. Fora a questão do INSS e a questão das emendas. STF condena por corrupção deputados do PL acusados de desvios de emendas. 2 deputados e um suplente do PL na Câmara foram acusados pela PGR de cobrar propina pela destinação de verbas públicas. Maior pena é 6 anos e 5 meses. Muito pouco, mas já é um começo. Por unanimidade, tá? Os deputados são Josimar Maranhãozinho, obviamente do Maranhão, Pastor Gil e João Bosco. Não conheço nenhum dos 3, mas se ferraram. E é só o começo, né? Ainda tem mais de... Vamos lá. Ainda tem mais 77 na fila, esperando. E o STF avisou, tá? Condenaram esses ontem, mas vai ter mais. Só espera. Isso, meus amigos, acirra os ânimos ainda mais da classe política contra a classe jurídica. Se o STF começa a perseguir deputado por causa de emenda, isso acende um alerta gigantesco de retaliação dentro do Centrão. E eu repito mais uma vez, pegue sua pipoca. Você que não deve nada, não desviou a emenda, não concorda com o abuso de poder do Supremo Tribunal Federal, apenas aproveite. Milho estourado. Bom demais. Quem tá no YouTube vai deixando um likezão e próximo drop. CPI do crime organizado aprova convocação de mulher empresária e influenciadora Marta Graeff, ex-namorada do dono do Banco Master. Eu lembro que quando começou a vazar mensagens dessa mulher, a galera tá expondo uma pessoa inocente. Meu Deus, coitadinha dela, a sua intimidade está sendo exposta. Coitadinha dela? Coitadinha dela? Eu vou mostrar aqui coitadinha dela, né? Vamos lá, né, rapaziada? Coitadinha dela. Vorcaro passou 520 milhões em bens para Marta Graeff, apontam mensagens em poder da CPMI do INSS. Coitadinha, né? Tadinha. Agora, os idosos lesados, né, com a grana da Previdência indo para comprar CDB do Master. Nós que vamos ter que refinanciar o Fundo Garantidor de Crédito, que foi um rombo gigantesco de 50% que o Vorcaro deixou. Nós foda-se. Nós foda-se. Coitadinha da intimidade de Vorcaro e Marta Graeff, né? Pelo amor de Deus. Vai depor na CPMI, porque, pô, se tem grana no teu nome, e é impossível ela não saber que não tinha treta. Tava toda hora o cara aqui, eu tô com o Alexandre de Moraes. Ele contava tudo pra ela. Contava tudo pra ela. Então, se tem alguém que sabe, é ela. E, cara, se ela começa a ser incriminada, aumentam os personagens pra fazer uma delação. Quanto mais personagem aumenta, mais cria-se aquele clima que eu já venho falando de corrida de delação. Quem fala primeiro pra ter os benefícios. Sensacional. Só notícia boa hoje, né? Menos aquela deputada lá idiota na Assembleia. Bom, vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? Presidente de partido supostamente negociando bilhões. Cara, se a gente tiver ministro do STF, presidente de partido e mais umas dezenas de deputados presos, eu posso dizer que 2026 ultrapassou as minhas expectativas. De verdade. Ah, e saiu também os vínculos do PT, né? Com o Master. Começou-se a acirrar. Começou-se a acirrar a exposição dos vínculos do PT com o Master. Governo da Bahia pagou, acho que 50 milhões... para o Banco Master via precatórios, provavelmente marmelados do Master. Bom, mais uma notícia boa. Mega templo católico de Frei Gilson será construído em terreno de 22 milhões na zona sul de São Paulo. Voltamos aos tempos de glória. A Igreja Católica está voltando a construir grandes templos.
Era só templo de Salomão, templo de sei lá quem. Aqui em Curitiba tem um gigantesco. Quero ver como que vai ser isso aí, tá? Gosto de grandes obras, nos conectam com o divino pela sua grandeza. Espero que seja de bom gosto, tá? Tem que rivalizar com o templo da Universal. Que isso? Só os evangélicos podem ter igrejas gigantescas? Claro que não. Começou o comeback. Catolicismo da geração Z terá o seu lar. Vamos próximo drop de uma vez. Renan Santos postou que aula do Brigadeiro. Eu ainda não vi isso aqui, mas fiquei com vontade. Aparentemente é sobre ONGs de direitos humanos e algo sobre mandar elas a merda. Já concordei. Você fala dessas ações mais em linha dura, até mesmo seguidores seus comentam que são medidas inconstitucionais, legalmente não poderiam ser adotadas, enfrentam problemas com direitos humanos, por exemplo. São viáveis ou são propostas para marcar a posição da missão nessa primeira eleição? O que é constitucional hoje no Brasil? Você acha que a Constituição ela vem sendo respeitada por aqueles que julgam a Constituição? Mais uma unidade prisional que... Vamos lá, o que o Marcelo Brigadeiro falou que é bem interessante. No Brasil atual, a Constituição pouco importa. O Pacto de 88 está enfraquecido, ninguém mais respeita. Pô, isso já deveria ter ficado claro. Então, se há vontade política, e se o Renan ou o Brigadeiro colocou a sua eleição como plebiscitária e apontando sua principal pauta como segurança pública, se ele for eleito, ele vai conseguir fazer isso. Porque se ele for eleito, significa que a população lhes deu o direito de andar com essa proposta, que é a sua principal proposta de campanha. E todo governo, quando assume, ele tem um crédito gigantesco ali nos primeiros meses para começar a implementar seu plano de governo. Cara, que até as pessoas de esquerda já estão começando a ficar escandalizadas com a situação de segurança pública do Brasil. Está se formando um consenso. Erika Hilton está sendo criticada por pessoas de esquerda por ter votado contra o projeto do Kim de aumento de pena de furto. Tempos são outros, meus amigos. Eu quero ver que juiz do STF vai ter coragem de ficar vetando o combate ao crime organizado com base em algum artigo aleatório da Constituição. Eu quero ver, ainda mais com o STF extremamente fragilizado. Ele vai ficar aceitando ADI do PSOL para barrar esse tipo de coisa? Claro que não. Os ventos dos tempos, o Zeitgeist, já está pro lado oposto. Apenas navegue. Quem vier navegando ao contrário vai ser atropelado. Gostei desse canal Bruno Dias. Parabéns pelo trabalho. Pois é, cara, vocês venceram. Eu mudei o nome do canal. Assim, os milhões do Vorcaro vão parar de cair, mas pelo menos agora eu coloco meu nome em evidência. Fazer o quê? Vamos continuar vendo Brigadeiro Based? Uma unidade prisional que viola direitos, por exemplo, enfrentaria problemas com reações de OAB. Lógico, enfim, e eu tô preocupado com isso. Tu acha que eu tô preocupado com OAB, com direitos humanos, com ONG, com o Ministério Público? Acabei de dizer que a missão é um partido formado por pessoas corajosas, que não vão se curvar, não vão integrar esse sistema podre. A gente vai bater de frente com isso tudo. Então sim, vou construir, sim, vai ser o pior lugar da terra pra bandido, e venha reclamar, vamos judicializar tudo. A Procuradoria-Geral do Estado vai trabalhar como nunca trabalhou em Santa Catarina. A gente vai judicializar tudo. Desde enfrentar essas ONGs aí protetoras de bandido, protetorazinha de marginal, que eu vi semana passada uma advogada indo representar no Ministério Público contra o excesso de letalidade da polícia catarinense. É o cacete. A senhora aguarde. Se eu chegar lá, a letalidade vai aumentar muito mais. Não vai existir esse negócio de polícia, de bandido resistir, apontar arma pra polícia. Acabou, mesmo. É caixão. Prendeu, matou. Que é o mote do partido, é o quê? O bandido ele tem duas escolhas só. Se entrega e aí é preso. Enfrenta e aí morre. Completamente based. E assim, meus amigos, essas ONGzinhas já não tá mais colando papo. Pelo amor de Deus, aumento da letalidade policial, 40 mil homicídios por ano, a maior parte entre facções criminosas. Guerras de facções e inocentes que morrem no meio do processo, no meio da guerra. Os moradores das comunidades marginalizadas, né, que vocês dizem defender, já são os principais apoiadores dessa pauta de limpa nessas facções. Com endurecimento de lei penal, com legitimidade para o trabalho da polícia. Então eu quero ver quem é que vai segurar o trator de resolver o problema da segurança pública. E assim, não é só no Brasil. Depois que o Bukele mostrou o caminho lá em El Salvador, todos os países vizinhos começaram a dar os seus passos na mesma direção. E não será diferente com o Brasil. A gente tem que parar de tentar resolver os nossos problemas com uma teoria europeia. Eles não têm narcoterroristas dominando parte do seu território. Se eu não me engano, é 20% do Rio de Janeiro, que vive sob regra do tráfico. Isso não vai ser resolvido com teoria de ONG de direitos humanos financiada por George Soros, porra. Com o PSOL querendo iluminar a rua. Não. Vai ter que ser duro. Vai ter que ser duro para um caralho. A letalidade policial vai chegar a níveis estratosféricos. E com isso, o índice de homicídios vai cair pra caramba. A qualidade de vida das pessoas vai melhorar de uma forma diretamente proporcional ao aumento da letalidade policial. E aí ficará provado que quem está contra o aumento da letalidade policial está contra salvar os direitos humanos das vítimas desses caras. E aí, it's over. Vocês perdem no argumento, perdem na narrativa pública, assim como perderam quando aconteceu a operação do Cláudio Castro e no dia seguinte a sua popularidade subiu mais de 10 pontos. 10 fucking pontos. Por um governador que era impopular. It's over. It's over. Agora imagina se é um presidente, imagina se é um governador de Santa Catarina. O catarinense está doido pra abraçar uma pauta extremamente direitista. Quero ver o Ministério Público peitar.
Quero ver. Isso aqui. Cara, hoje é só notícia boa. Até as notícias ruins têm um lado bom. Vamos lá. Estão querendo passar uma lei de misoginia pra punir qualquer tipo de merda que eles dizem que é misoginia, mesmo que não seja. Essa é a verdade. Dito isso, será utilizado de formas interessantes. Assim como a Lei Felca. Que já chegou, ó, uma bomba pra ferrar vocês. Opa, peraí. Acho que eu consigo brincar com isso aí. E com isso aqui vai dar pra brincar também. Vamos lá. Se misoginia, no seu conceito amplo, virar crime mesmo, eu vou viver de processar homens que dizem que são mulheres porque gostam de maquiagens e bolsas. É, rapaziada. Mulher direitista vai nadar de braçada toda vez que for ofendida por uma extremista do transativismo. E essa aqui nem é direitista. Dito isso, outra novidadezinha, tá? Uma tal de Isadora ganhou um processo contra a Erika Hilton por acusação de transfobia. Sim, processos de transfobia estão sendo perdidos aos montes. Ah, essa é a pio. Likezão na live, tá? Vamos lá. O processo foi motivado por 2 publicações da estudante Isadora Borges na rede social X. E vocês vão ver o motivo dela ter ganho o processo, tá? É maravilhoso. Numa das publicações, Isadora Borges escreveu: mulheres trans não são mulheres. Senso comum, só falou a verdade. Nessa segunda-feira, a íntegra da decisão foi tornada pública pelo TRF5. Beleza, Isadora foi denunciada por transfobia, blá blá blá. Crime de homofobia inafiançável, segundo o entendimento do Supremo de uns anos atrás. Bom, daí a tal da Isadora entrou com uma liminar. E o entendimento foi que ele entendeu que as postagens não são suficientes para uma pessoa ser processada criminalmente. Deixamos o Reino Unido com inveja. E a decisão foi unânime entre 3 desembargadores da terceira turma, com o trancamento do processo. O mais provável é que a ação penal seja arquivada na primeira instância. Essa matéria aqui está uma merda, mas eles alegaram liberdade de expressão, meus amigos. Eles alegaram liberdade de expressão. Este termo voltou a vencer processos. Ok. Próximo. Lucas Scaranello. Notícia extremamente relevante para o Brasil, mas eu queria demonstrar aqui como ele está nos acusando de fascismo de uma forma engraçada. Eu tô falando há tempos já sobre essa estética neoclássica. Vocês acham besteira? Mas se junta com todos os outros elementos pontuados pela Hannah. E aqui tem o post da Academia MBL. Cara, virou crime gostar da Grécia Antiga, filósofos clássicos, querer resolver os problemas da sociedade com firmeza e não com teorias que nos levaram à atual situação de calamidade pública, de mau gerenciamento, de um povo completamente idiotizado, de um monte de problematização inútil corroendo nosso capital político e o interesse popular. Estamos começando a sair dessa situação com novas ideias e os caras já... Fascismo, meu Deus, Grécia, heterossexualidade, meu Deus, é o quarto Reich começando no Brasil. Dito isso, quando é um extremismo de esquerda, aí o Lucas Scaranello, nossa, que lindo, que fofo isso, né? Porque eu tava vendo aqui, ele fez uma crítica a um cara de esquerda, mas olha o jeito que ele faz a crítica. E assim, ó, eu adoro você, Lucas Scaranello, eu adoro você. Quem der hate em Lucas Scaranello será processado pela minha equipe jurídica. Defendo e defenderei Lucas Scaranello, só pra deixar isso claro. Ele é o nosso moderado, é o último tucano. Alpex, quem é esse cara? Ele é membro do PSDB jovem, rapaziada. Pois é, um achado, um verdadeiro achado. Aqui, ó. Um político psolista, aquele tal de Guilherme Cortes, que foi completamente destruído por Kim Kataguiri em um debate. Não sei se foi ele, na verdade, os psolistas são tudo parecidos, com essa cara de esquerdomacho, vibe meio Daniel Macedo, só que mais franzino, né, porque eles são de esquerda. O Daniel Macedo é de extrema-direita, por mais que ele negue. Expus aqui, foda-se. Ele foi lá debater na USP e provocou o Pavanato. É assim que se debate na universidade pública. Aprende, Pavanato. Só que assim... Quem faz o show de horrores quando vai lá, vou ter que defender o Pavanato. Não é o Pavanato. São exatamente essas mesmas pessoas que só conseguem ouvir ideias que elas concordam. Mas enfim, esse não é o ponto. O que o Scaranello falou? Cortes, com todo respeito a você e todo desrespeito ao Pavanato, mas não se compara às situações, pois você está no mesmo campo ideológico que eles, além, claro, do evento ter sido planejado com antecedência. Então, meus amigos, esse Guilherme Cortes, ele é exatamente igual ao Pavanato, só que da esquerda. E aí alguém do PSDB trata ele com a maior cordialidade. E aí quando vê alguma coisa um pouco mais direitista, fascismo pra caralho. Prova, né, cara? Quem não tá com a gente está contra a gente. A soft left é a extrema esquerda. Ponto final. Eles são lenientes com isso. Eles aceitam isso. Eles estão no mesmo campo.
Eles compartilham das mesmas ideias, da cordialidade entre seus membros? E aí com a gente eles são completamente ofensivos. Dito isso, Lucas Scaranello é uma exceção. Aqui nesse canal, Lucas Scaranello é rei. E o Macron que postou uma edit. Foda-se, trampismo fazendo escola. Não tem como parar, cara. Não tem como parar os ventos do tempo e mais... E que é algo que representa mais os ventos do tempo do que edit based na internet, velho. Já chegou na normizada. Já chegou em presidente. E agora o populismo é compartilhar edit. Fudeu. Não tem o que fazer. It's over. Vencemos. Macron, porra. Completamente longhouseado, postou isso aqui. Cara, submarino militar, mira de operação especial, né? France is wild. França é selvagem. Sim, França adentrou o grupo dos países que querem brincar, tá? A França quer brincar. Inclusive, ele está sendo elogiado pelo Trump nessa questão de posicionamento referente ao Irã. França é gay, BH. Até o país gay está se tornando menos gay. Isso não foi uma coisa gay, tá? Esse post foi tudo menos gay. Porra, porta-aviões, jatos. Aqui ele colocou um projeto mesmo? Assim, pô, se for pra colocar animação, pelo amor de Deus, né, França? Não estão com essa bola toda também. Perdeu aura nessa. Esse frame aqui, achou que ia passar batido? Porra, teve que usar IA. Aí é foda. É que ele deve só ter repostado o que algum esquizo nacionalista francês postou no TikTok e, sei lá, o assessor de imprensa do Macron gostou. Eles não devem ter produzido esse vídeo internamente. Eu odeio a França desde que Napoleão destruiu o Sacro Império Romano. Nós vencemos. Macron compartilhou edit com funk. A verdadeira cultura brasileira está sendo exportada com sucesso. Isso aqui, cara, isso aqui me surpreendeu. Rapaziada que tá no YouTube, likezão na live, se inscreva no canal novo. A galera ainda tá meio perdida. Pô, o Mídia BH não tá mais no Mídia BH? Pois é, não estou mais. Estou aqui no canal Bruno Dias e o Mídia BH vai ser para Psyops apenas. Então se inscrevam, canal novo, e deem like na live. Congresso de El Salvador aprova a reforma constitucional promovida por Nayib Bukele que permite prisão perpétua para assassinos, estrunfadores e terroristas. E eu fiquei pensando, não tinha antes? Cara, isso não tinha. Até El Salvador ainda está dando seus passos em direção à resolução completa. E eu vi que eles aprovaram também nessa mesma reforma a questão da pena de morte. Eu falei, caramba, não tem pena de morte em El Salvador? Quer dizer, agora tem, né? Mas não tinha. Não tinha. Pois é. O heist de dezenas de anos de Nayib Bukele acabou de começar. Então, as coisas estão andando. Não era perpétua, era 200 anos. Ah, entendi. Então eles já estão se prevenindo contra o avanço do transhumanismo. Vai que lança um remedinho, os caras começam a viver 200 anos, 300 anos, 400, e aí saem da cadeia. Tem que garantir prisão perpétua. Vazou minha casa, rapaziada. Vazou imagens da minha residência na internet, que foi comprada da família de Valéria Conte. Não, brincadeiras à parte. Oi, pessoal, só queria apresentar e compartilhar a foto da casa da minha família em Atibaia. É sempre em Atibaia, né? Construída na mesma época do Palácio da Alvorada. Bom demais, sofrerei hate, mas defenderei a beleza do brutalismo brasileiro. Contaminou o mundo, voltou à moda agora com Dune. Dune parte 3, lançou trailer ontem. Quem é que não viu essa porra? Tá maluco? Vai agora ver. Fecha a live, vai ver o trailer de Dune parte 3 e volta. É o filme da nossa geração. Nossos avós tiveram Star Wars, nossos pais tiveram Senhor dos Anéis e nós temos Dune. Eu sou fã de brutalismo. Que isso, Aí você me deixa feliz. Eu sempre estou sozinho nessa trincheira. Os novos clássicos foram recrutados, tá? Antigos odiadores de Brasília foram pra lá e são agora grandes apreciadores. Você quer ver Duna, então veja imediatamente. Ok, é só isso. Eu só queria mostrar esse mini Palácio da Alvorada. Urgente, Lula aciona a PF e Secretaria Nacional do Consumidor, além de outros órgãos para evitar supostas práticas ilegais de preços no setor de combustíveis. Lula está desesperado, porque tudo que acontece de tragédia humanitária, guerra, etc., acaba ocasionando algum tipo de aumento de preço e o responsabilizado diretamente é sempre o governo incumbente. Então, Irã fechou o Estreito de Hormuz, pau no Lula aqui no Brasil. O brasileiro não quer saber. Gasolina tá cara, quem é que é o presidente? Lula. Então ele vai ter uma perda de popularidade considerável. Já está tendo, né? Deve estar um desespero gigantesco lá na Alvorada com essa situação. Tem lugar que a gasolina chegou a R$10 já.
Eu já vi vários posts no Twitter da galera. Ah, como é que alguém apoia esse governo? 8,50 gasolina? Eu sei que não é culpa diretamente do Lula isso aqui. Tem várias formas da gente culpar ele indiretamente por diversos problemas do Brasil, mas assim, o Irã fechar o Estreito de Hormuz não é culpa diretamente do Lula, mas é uma bomba que ele que vai ter que resolver. Então, faz o L. É isso, esses foram os drops de hoje. Chega de drops.